A Funarte tem atuado em todas as áreas da cultura, tá? E não podia deixar de atuar nas artes plásticas. A gente, em função, inclusive, da comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente fez uma exposição, uma importante exposição no Paço Imperial. Essa exposição está lá atualmente no Museu do Ingá, e não podia deixar de olhar para esses dois painéis do Di Cavalcanti. É tanta emoção você falar sobre o que está acontecendo aqui, que é a restauração de dois painéis maravilhosos de Cavalcanti. Esses painéis são únicos. E você pensar nessa obra desse artista maravilhoso e você está vivendo esse momento com esses restauradores aqui é indescritível, porque a emoção é tão grande que a gente falta palavras para dizer da importância que isso tem. São painéis de uma importância absolutamente extraordinária. Pinturas feitas de 29 a 30, pinturas feitas tendo em mente uma visão popular / socialista de pintura, na qual o artista defende que a pintura mural é uma pintura que deve ser feita para que o povo tenha acesso. Esses dois painéis têm uma importância capital. Em primeiro lugar, ele retrata a imagem do povo brasileiro, com toda a sua riqueza pictórica, né? Di Cavalcanti é um artista de tradição muralista e esse painel, sem dúvida nenhuma, constitui uma das mais importantes obras que o Di Cavalcanti produziu nesse período. Muito além de restituir os valores estéticos de uma obra fundamental da arte brasileira, a Funarte quer promover o acesso, a fruição e a valorização dos murais de Di Cavalcanti. Afinal, o artista nos traz valores democráticos, valores do Brasil moderno, nessas duas pinturas que trazem o pioneirismo da representação da arte mural modernista e também da representação dos populares, pessoas nas ruas, nos subúrbios. Eu acho que ele é o mais genuíno pintor brasileiro que mais se identificou com o tema que ele elegeu. Não existe pintor mais carioca que o Di. E sendo mais carioca, ele é o mais brasileiro. Esses painéis, eles traduzem o que nós temos no sangue, não é? Que é a brasilidade. Ele representa o mulato, a dança, a música, esse olhar que só o brasileiro tem, as flores, a alegria e o morro também, não é? O pandeiro, o violão, que nessa época era muito mal visto. Já havíamos diagnosticado que essas obras precisavam de um restauro, mas não de um simples restauro, um restauro profundo, de qualidade, para justamente promover esse acesso. Os primeiros diagnósticos foram realizados, entretanto, dependiam de recursos para a sua execução com a qualidade que uma obra de arte desse porte exige. Estamos fazendo análises científicas para identificar os materiais constituintes da obra, para poder saber como eles se deterioraram e quais os processos de restauro que devem ser utilizados. A química é uma ciência absolutamente importante quando a gente fala de conservação e restauro, porque a química ela é por si só uma forma de estudo, né? A gente consegue estudar objetos, a composição e também aí, como que esses objetos estão reagindo frente ao ambiente. Mas a química também, ela dentro da conservação, falando mais especificamente,
ela é uma ferramenta de condução do trabalho do conservador. A ciência da conservação é realmente bem importante para essa elucidação dos materiais, dos tipos de pigmentos utilizados, dos aglutinantes utilizados na obra, para ver pontos de restauração. Uma pintura mural, ela é uma pintura onde a gente precisa adaptar o nosso trabalho à obra, né? A obra é que literalmente comanda, porque ela é imóvel, ela está imobilizada aqui. E a natureza química dos materiais também é bastante diferente. Os 3 desafios que nós encontramos foram na seguinte ordem. O primeiro desafio, a consolidação da tinta. A tinta estava em desprendimento em função de um vício inerente à pintura, que é um pigmento que foi usado por de Cavalcante com intenções artísticas, mas esse pigmento criou um problema grave e nós já sanamos esse problema com uma série de infusões de um adesivo para consolidar a tinta. O segundo desafio foi a limpeza de décadas de sujeira. Nós não tínhamos os recursos no passado para fazer isso. Esses recursos só surgiram no finalzinho do século passado, em 1999. Então nós estamos usando esses recursos modernos para limpar toda a sujeira acumulada ao longo de décadas. E finalmente o terceiro desafio é o desafio de purgar a obra dos diversos restauros que foram feitos no passado, que, por estarem envelhecidos, mudaram de cor e alguns deles excederam os limites do dano das áreas danificadas e avançaram um pouco sobre o original. Esses 2 painéis foram considerados os 2 mais importantes painéis da América Latina e eles precisam ser restaurados. A gente tem que cuidar do que é nosso. A FUNARTE tem atuado dessa maneira e vai atuar sempre assim. Inicialmente, nós estamos recebendo visitas técnicas para grupos especializados ou então por aberturas de convites, mas no final nós pretendemos promover o acesso amplo aos brasileiros, aos turistas, para conhecer a obra concluída, preservada e acessível. Esses murais não podem mais ficar fechados no foyer do teatro. Nós temos que descobrir um caminho para a visitação pública deles. E isso eu sei que isso é um desejo também da FUNARGE. Acho que o de Cavalcante é fundamental para que nós possamos rever onde nascemos, como nascemos, né? E haver a identificação do povo, principalmente as crianças. Isso aqui para as crianças vai ser maravilhoso de ver o de Cavalcante. E eu tenho certeza que o de Cavalcante, aonde ele está muito feliz com isso.